O caso mais emblemático na história brasileira do que é o abuso da imprensa ficou conhecido como Caso Escola Base. Isso aconteceu em 1994. A Escola Base era uma escolinha infantil que ficava na Aclimação aqui em São Paulo. Era, na verdade, uma pequena escola que foi comprada por um casal japonês. Uma escola que estava indo à falência. Apenas com 17 alunos, eles resolveram colocar dinheiro do próprio bolso e investir todas as suas economias para transformar aquela escola em algo realmente grandioso. Ou seja, que estava crescendo, virou um sobrado, construíram tudo ali à mão, isso com a ajuda de primos de sua família. Mas um belo dia, a vida de todas as pessoas virou de pernas pro ar. Tudo começou quando a mãe de um dos alunos dessa escola, vamos chamar este garoto de Fábio. A mãe de Fábio, Lúcia Eiko Tanoue, resolveu ter uma conversa com o filho que, no final das contas, ninguém presenciou. Mas ela disse que estava brincando com o seu filho e ele subiu em sua barriga. E, de repente, começou a se mexer de um lado para outro e falou: "É assim que o homem faz com a mulher." E ela achou aquilo ali estranho e falou assim: "Quem te ensinou isso?" Ele não quis responder, mas ela foi lá e fez uma pressão psicológica, afinal era uma coisa muito importante. E aí ele começou a revelar uma história absurdamente escabrosa. Depois de muitas tentativas, o pequeno Fábio afirmou que ia para a casa de, vamos dizer, Rodrigo. Todos os nomes das crianças aqui são falsos. Ia para a casa de Rodrigo, que era um coleguinha seu da escola base, e que lá eles viam fitas de videocassete de mulheres peladas. Não contente com isso, os professores dessa escola faziam parte dessas sessões e beijavam sua boca e pediam para eles tirarem as roupas e se deitavam em cima dele. Você pode imaginar como que esta mãe ficou em choque, um choque absoluto, e perguntou para o pai: "Você trouxe fitas de mulher pelada aqui para casa?" Ele respondeu: "Eu não." Na verdade, o pequeno Fábio era uma espécie de triunfo da família. Afinal, era uma família oriental e ele era o primeiro filho homem. Um fato valorizado de uma maneira bastante grandiosa na cultura oriental. Então, Lúcia resolveu ter uma ideia. No dia seguinte, dia do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, a última corrida de Ayrton Senna no Brasil, ela resolveu ir para a casa de uma mãe, outra mãe que ela conhecia do caso Escola Base. Esta mulher era Cléa. Ela tinha uma filha chamada Cibele. Lúcia pediu para a Cléa descer e conversar uma coisa muito urgente, afinal, poucas pessoas tinham telefone naquela época. Era sobre o caso Escola Base. Ela contou tudo o que ouviu. Cléa ficou absurdamente em pânico, em desespero, e resolveu fazer a mesma coisa. Conversar com sua filha Cibele de uma maneira isolada, sem nenhuma testemunha. E depois de muito perguntar a respeito do caso Escola Base, Cibele primeiro falava: "Olha, eu gosto muito da Escola Base, mas eu não gosto de ir pra escola, sabe? É chato", assim por diante. Cléa começou a arrancar algumas informações da menina. Segundo o relato da mãe que ninguém ouviu, a menina era obrigada a ficar nua e via filmes de pornografia, e não contente com isso, conseguiu alguns detalhes curiosos. Ou seja, juntando todas as informações, o que se percebia é que parecia que as crianças eram retiradas de carro da escola base durante o horário das aulas, iam para a casa de um amiguinho delas, Rodrigo, e os pais de Rodrigo faziam coisas horríveis com a companhia dos próprios professores e donos da escola. E isso acontecia em uma casa de portão verde, com um jardim, camas redondas, espelho no teto, televisão no alto e videocassete no alto. Ou seja, a descrição perfeita de um motel. Era bastante curioso saber como essas crianças conseguiam descrever tão perfeitamente assim um motel. A partir de então, o maior escândalo da história midiática brasileira iria acontecer.
É assim que a polícia é acionada na segunda-feira. O delegado propõe uma espécie de flagrante, afinal era melhor agir rápido apesar da falta de provas. As mães também acabam sugerindo exatamente isso. E, curiosamente, a casa dos pais de Rodrigo, de Saulo e Mara, ficava bem perto do 6º Distrito de Polícia de São Paulo. Mara estava voltando da casa de uma vizinha doente. E as fugas naquela época eram tão constantes que ela já estava acostumada. E, de repente, os carros param exatamente na frente do seu prédio. Aquilo ali simplesmente era uma coisa razoavelmente banal e ela perguntou o que é que estava acontecendo. E os policiais disseram, olha, a denúncia é pesada, parece que estão tirando fotos. Mas tirar foto é crime? Olha, nesse caso parece que sim, estão tirando fotos de crianças peladas. Os policiais sobem até o apartamento 93. As crianças juraram que era no apartamento 93. E no final das contas só 2 velhinhas moravam ali e precisavam ser acalmadas com água com açúcar. Afinal, viram vários homens policiais quase a ponto de arrombar a porta com metralhadoras nas mãos. De repente, acharam a casa, finalmente, dos pais de Rodrigo, que não batia com o número das crianças. E, no final das contas, estavam revirando e revirando e revirando a casa. Mara só dizia que aquilo ali só podia ser um engano, não fazia o menor sentido. Mas os policiais cumpriram exatamente as ordens necessárias e reviravam a casa. Um amigo ligou para Saulo e falou, é melhor você vir para casa, urgentemente. Parece que estão revirando tudo aqui, é polícia e parece que o caso é gravíssimo, tem uma denúncia gravíssima contra você. Saulo pegou a sua Brasília, saiu em disparada para casa e quando chegou em casa, viu uma cena tórrida, ou seja, policiais revirando sua casa para cima e para baixo, Lúcia e Cleia, com seus próprios filhos, acusando ele de ser um monstro. Cleia, inclusive, tinha dado um soco na sua esposa, na altura da boca do estômago, e estavam vendo as fitas cassetes que ele tinha em casa. No final das contas, acharam um Globo Repórter sobre ufologia, um show do Fábio Júnior, e por mera coincidência, vários dos seus parentes em uma festa de aniversário, que acabaram tendo a honra de constar no inquérito por conta disso. Nada de videocassete no alto, nada de um grande casarão, nada de camas redondas, nada de absolutamente nada. Ou seja, uma casa comum. Não era gigantesca, como as crianças afirmavam. É uma casa comum da classe média paulistana. No final das contas, eles foram chamados para depor logo depois. Mas o caso ainda iria ir para a própria escola base. Ou seja, os donos da escola base, um casal de japonês, mas... e a sua prima, Paula, estão, de repente, saindo da escola, naquele vai e vem de crianças no fim da tarde, quando todas estão saindo, mandando tchau, todo mundo sorrindo e muito feliz, e de repente a polícia aparece. E eles dizem, olha, é um engano, isso aqui não faz o menor sentido. Cida e Paula, que eram as duas que estavam na escola naquele momento, ainda falam, não, pode revistar a escola inteira, não tem o menor problema, pode revistar, vocês devem estar cometendo algum engano. Era uma atitude para levantar suspeita dos policiais. Mas no final das contas acabaram fazendo exatamente o que deveriam, revistar a escola inteira. Aquilo ali foi um escândalo para o bairro. E alguns jornalistas já estavam de prontidão. Afinal, policiais e jornalistas geralmente têm essa cumplicidade, ainda mais naquela época que existiam vários jornais policiais, ou seja, com muito enfoque na polícia no Brasil. E aqui temos, para começo de conversa, a primeira curiosa fake news que você verá se você pesquisar sobre o caso Escola Base no Google. Vão dizer rapidamente que tudo foi culpa de jornais pinga-sangue. Eram jornais sensacionalistas com um português, uma gramática assim bem rudimentar, feita para as camadas mais pobres da população, com menos instrução, e que eram realmente muito baseados em notícias chocantes, como alguns programas de TV hoje fazem. Mas a grande verdade é que apesar desses jornais terem feito algumas manchetes sensacionalistas e reportagens realmente horrorosas, sobretudo notícias populares, que era do grupo Folha, da Folha de São Paulo hoje, eles não foram os únicos. A grande verdade é que o maior problema da cobertura veio da grande mídia.
É curioso você notar hoje como a culpa sempre recai nos pequenos, enquanto a grande mídia parece ter feito um papel completamente honesto. Não, nós não somos um jornal pinga-sangue, nós não somos sensacionalistas, sendo que justamente por conta da grande mídia é que aconteceram todas as tragédias vindouras. Havia um caso curioso nisto. O Diário Popular, na época, como seu próprio nome indica, era o jornal de São Paulo com mais enfoque policial, ou seja, era um jornal que hoje nós chamaríamos de sensacionalista. Ele foi o primeiro a ter a denúncia em mãos. E ele não publicou uma única linha naquele dia. Aliás, ele evitou comentar o caso Escola Base, enquanto todos os jornais da concorrência, naquela época que existia concorrência entre jornais, que eles tinham cada um uma linha, ao invés de ser um monobloco, como é hoje, com todos os jornalistas praticamente simplesmente usando o nome do jornal para colocar a sua própria ideologia, o Diário Popular foi quem teve a cobertura mais sóbria de todos. Há mais um fato curioso nessa história. Saulo, que era supostamente o abusador, estava diante das crianças supostamente abusadas, enquanto os policiais faziam uma busca e apreensão na sua casa, revirando tudo. As crianças, no final das contas, simplesmente notaram a presença de Saulo e continuaram brincando, felizes em rever os seus amiguinhos da escola. Peraí, isso não te chama atenção? Quer dizer, uma criança que é supostamente vítima de abuso sexual fica na frente do abusador e não manifesta nenhum comportamento estranho, continua rindo, continua brincando. Isto é motivo para já levantar uma pulga atrás da orelha. Este fato foi sumamente ignorado durante todo este fuzuê que a mídia fez. Mas no final das contas, as buscas e a apreensão ainda não tinham dado nada, todo o trabalho da polícia ainda estava um pouco lento, e as mães acusadoras, Lúcia e Cléa, estavam completamente impacientes. Foi quando elas resolveram jogar a cartada que hoje em dia é a última moda: chamar a mídia. Ainda mais porque o caso, que parecia ser um pouco morno, ou seja, não havia provas o suficiente, acabou ganhando destaque em grandes jornais. Afinal, estávamos perto da Páscoa. E como nessa época não existe grandes notícias políticas e coisas do tipo, todo mundo começa a requentar matérias frias. E um caso de abuso sexual em uma escolinha resolveu virar uma coisa grandiosa, e elas resolveram chamar a Rede Globo. Foi quando entra o repórter Valmir Salaro em todo este fuzuê. Valmir Salaro teve um comportamento, no final das contas, até que razoavelmente bastante correto em vários dos momentos, mas não todos. E ele, quando chega na delegacia, simplesmente nota mais algazarra, ou seja, crianças brincando para tudo quanto é lado. Nada, no final das contas, de estranho acontecendo. Mas um dos pontos mais dúbios dessa história acontece exatamente nesta noite na delegacia. Aires, Cida, Paula dizem ter sofrido uma certa, vamos dizer, pressão psicológica dentro da delegacia. Isso foi contestado, a polícia disse que não, Valmir Salaro fala que simplesmente ouviu um certo depoimento, sabe, um pedido mais forte pelos policiais, mas, sobretudo, Paula diz ter sido torturada neste momento. Segundo Salaro, Paula o procurou para contar da tortura e, no final das contas, acabou desistindo. No dia seguinte, o caso ganha sua primeira reviravolta. As crianças supostamente abusadas foram avaliadas pelo IML, Instituto Médico Legal, para saber se houve, de fato, algum ato libidinoso. E um telex que não substitui o laudo, mas ninguém sabia disso naquele momento, chega do IML. Eu vou ler aqui o que está no livro Caso Escola Base, os abusos da imprensa, de Alex Ribeiro. Diz o telex: referente ao laudo número 6254/94 do menor FJT Chang, BO 1827/94, informamos que o resultado do exame é positivo para a prática de atos libidinosos. Dr. Eliette Pacheco, setor de sexologia, IML, sede. Foi constatada, né, uma
pequena fissura ou laceração anal, né, no ânus do menino. Bom, a partir desse documento, na época, o delegado de polícia, ele utilizou esse documento que foi recebido por fax ou telex, não me lembro muito bem na época, como prova material do fato, como se aquele fato estivesse absolutamente comprovado. A situação de Saulo e Mara fica bastante confusa, porque no final das contas eles não sabem bem se eles estão do lado dos acusados, ou seja, de praticar atos libidinosos, ou dos acusadores. Afinal, seu filho também está na escola base e, no final das contas, como eles não sabem bem, eles também não confiam muito bem nos donos da escola base e se recusam a ser representados pelo mesmo advogado e acabam ficando meio do lado de Lúcia e Cleia. Este era o último dia que todos ficariam, digamos, disponíveis pela imprensa. E aqui começa o grande problema. Neste mesmo dia, o Jornal Nacional resolve fazer uma matéria simplesmente com o lado da acusação. Se você acha que o grande problema do Brasil e do mundo são fake news, um termo que ninguém usava antes de 2016, eu vou te dizer aqui claramente. O maior problema são reportagens com meias verdades, ou seja, você faz uma reportagem bombástica com uma acusação grandiosa, ouvindo apenas um lado. Quantas foram as últimas notícias que você leu, digamos, ontem, que só tem um dos lados? Que só tem a acusação, que só tem a visão de uma única pessoa. O Jornal Nacional começa de uma maneira completamente errada, justamente mostrando apenas o lado da acusação. E o Jornal Nacional não é um jornal pinga-sangue, é um jornal de suposto respeito, prestígio. Imagine isso hoje acontecendo. Será que hoje é tão diferente assim? É uma coisa para você pensar. Mas quando o Jornal Nacional faz uma coisa como essa, todo o sentimento da população já está completamente direcionado. Não adianta os manuais hoje dizerem que o grande erro foi que, na verdade, precisava ter um meia-culpa ou coisas do tipo. O grande problema é que você faz uma reportagem com uma prova, na verdade, indícios fraquíssimos, um laudo e acusação de duas mães, e no final das contas mais nada, mesmo depois de revirarem a casa das pessoas, e você considera aquilo algo importante de ser dito com seriedade para todo o país. Esse tipo de reportagem, na verdade, foi suficiente para começar a acabar com a vida de todos os acusados. Um coquetel Molotov foi lançado dentro da escolinha, espalhou fogo em uma janela no assoalho e só não ocasionou um incêndio porque foi apagado por um funcionário que dormia no local. Mara e Saulo ficaram reclusos e no final das contas só conseguiram sair depois de vários palavrões dos seus vizinhos. E Maurício Alvarenga, esposo de Paula, resolveu se esconder na casa de um parente na periferia. O que era uma coisa bastante complicada, afinal telefones eram precários e as ações eram determinadas por cada pessoa do casal sem comunicar a seu próprio cônjuge. Aires continuava trabalhando em sua copiadora na Praça da Sé. Curiosamente, ele trabalhava justamente para a alta esfera do judiciário brasileiro. E seu advogado, César Alves, estava completamente indisposto a cuidar de um caso de alguém acusado de violência sexual contra crianças. E só conseguiu trabalhar depois de arrancar uma prova de inocência, uma declaração de inocência, aos choros. Depois dessas primeiras reportagens mais burocráticas, o caso começa a ganhar caráter sensacionalista. É aí que vemos todas as emissoras de TV explorando o sofrimento das supostas mães das vítimas. Você é homem, mas tu é doido, eu sou safada! Nenhuma dessas reportagens atentou para o fato de que os acusados também estavam na delegacia para serem ouvidos. E tanto a escola base quanto o apartamento de Mara e Saulo haviam sido revistados de surpresa e não havia sido encontrado absolutamente nada. Também ignoraram o testemunho do chefe de Saulo, que disse que ele nunca se ausentava do trabalho, então como que ele poderia estar com crianças, sendo que as crianças só estavam justamente no horário do seu trabalho? E tampouco tiveram qualquer distanciamento das autoridades da polícia, ou seja, tratando tudo que passasse pela delegacia como a verdade suprema.
O caso Escola Base acabou mostrando uma coisa que se torna ainda mais verdadeira hoje. É mais perigoso você ser acusado pela mídia do que ser acusado pela polícia. As denúncias que vieram a partir de então, já estamos agora na quarta-feira, são ainda mais escabrosas. E elas acontecem primeiro na mídia, ou seja, novas famílias com filhos na escola base aparecem na delegacia e falam primeiro com os jornalistas e os repórteres, e não com os policiais. Inclusive, algumas dessas denúncias acabaram nunca sendo feitas na polícia, mas de repente estavam em todos os jornais. E a coisa começa a ficar cada vez mais escabrosa. Há relatos agora de orgias envolvendo drogas. Encontrou-se um pó branco. Olha, talvez essas crianças estejam com AIDS, afinal estamos em 94, o auge dessa grande epidemia de AIDS pelo mundo. A coisa se complica bastante, porque uma dessas denúncias envolve crianças que não estudavam na escola base. Filhos de pais separados, ou seja, aquela velha e clichê situação de pais brigando pela guarda do filho e acusando o seu ex-cônjuge de todas as coisas possíveis. Essa denúncia só acontece porque o peroeiro da escola de seu filho estava transferindo a sua freguesia para Maurício Alvarenga, esposo de Paula. E no final das contas isso vai ser uma coisa muito importante para provar a inocência. Afinal das contas, Maurício nunca esteve sozinho com as crianças, afinal estava justamente pegando toda a clientela de Wallace e os dois estavam sempre juntos, inclusive com os filhos do próprio Maurício. O caso do casal Abraão Nascimento e Sheila Fiorito foi pior ainda por só existir nos jornais. Os filhos deles eram de casamentos anteriores, mas isso não foi impeditivo para a Folha de São Paulo, este grande jornal tão preocupado em caçar fake news e dizer que o que não estiver em suas páginas hoje é puramente fake news, tratar como verdade absoluta o que Sheila dissesse. Aspas para o que saiu na Folha. Folha, por que a senhora denunciou a escola? Sheila. O filho do meu marido disse que viu seus coleguinhas ficarem pelados na escola. O comportamento dele e do meu filho mudou. Na semana passada, ele disse para o pai que era melhor namorar homem do que namorar mulher. Folha. Quando a senhora percebeu a mudança de comportamento de seu filho? Sheila. Percebi isso quando surpreendi o meu filho e o meu marido nus no quarto. Os dois estavam se acariciando como se fossem adultos. Na Folha da Tarde temos uma outra reportagem agora de Marcela Matos. Nome do menor, disse a seu pai, Abraão Rodrigues do Nascimento, 32, que viu pessoas de olhos puxados mandarem as crianças tirarem as roupas. A menor confirma que as crianças foram levadas para um lugar que tinha camas redondas, segundo o Nascimento. No final das contas, você vê nitidamente um casal brigando entre si através da mídia, com as pessoas acreditando nisso e culpando a escola base, culpando pessoas completamente inocentes, simplesmente por acusações gravíssimas de um casal com nítidos transtornos. O pior ainda é que começam a aparecer denúncias anônimas e denúncias completamente contraditórias, ou mesmo quando elas não são contraditórias, a Folha publica com um nome, o Estadão publica com outro nome e fica por isso mesmo. Nenhum leitor teve nenhum desmentido posterior, nenhuma reportagem dizendo: olha, aquilo que nós publicamos ontem era tudo bobagem, sabe? Como você pode imaginar que é o trabalho do nosso jornal. A Folha da Tarde, que era um jornal de menor circulação do grupo Folha, acaba até abandonando a ideia de uma hipótese e publica uma manchete: perua escolar carregava crianças para orgia. Marcela Matos, da Folha da Tarde, ainda tenta evitar julgar qualquer pessoa, mas comete o que Alex Ribeiro chama de um pequeno deslize. Aspas. A polícia foi até a casa de Saulo da Costa Nunes e Mara Cristina França e descobriu que RN, que seria o Sr. Rodrigo, possivelmente foi violentado. Na verdade, o inquérito da polícia não dizia absolutamente nada a respeito disso. Já o Estadão lançou um clipping com papel de boa qualidade, edição de colecionador, com simplesmente essa reportagem.
crianças sofrem abuso na escola. Você sabe que hoje o Estadão tem a agência Estadão Verifica. Afinal, se você discordar de qualquer coisa do que esteja na agência de checagem de notícias do Estadão, você perderá o seu conteúdo. Você não terá mais direito de postar na internet por 30 dias, ou então o que você postar não terá mais alcance, porque estas pessoas com tamanha sapiência que conhecem a verdade revelada no Sinai definiram que você é que é fake. A matéria, inclusive, dispensava o verbo no futuro do pretérito de novo, aspas. Os donos da escola usavam a Kombi da própria escola para levar alunos de 4 a 6 anos a um local onde eles presenciavam relações sexuais e eram fotografados e filmados. A Folha de São Paulo, mais uma vez, reproduziu informações que não foram levadas para a polícia. Aspas. Segundo Isber, seu filho lhe contou que Alvarenga o obrigava a acariciar seu órgão genital dentro de sua Kombi quando ia para a escola. Há um problema já um pouco sério, porque a verdadeira denúncia era sobre supostamente Maurício ter encostado o seu Ptolomeu no Ptolomeu do garoto. Mas isso não chega aos pés de Veja. Olha o que ela diz. Segundo o relato de Rogério, Maurício teria colocado pênis entre suas pernas durante o transporte. Nada disso foi denunciado. Afinal, se está todo mundo denunciando alguém, você simplesmente pode denunciar ainda mais. Já a Rede Globo, nas mãos de Brito Júnior, resolve partir para o mero denuncismo e xingar os acusados. Reportagem. Mas a covardia dos criminosos pode ter sido ainda maior. Os exames vão revelar se há vestígios de algum tipo de tóxico na urina do garoto. A suspeita de que eles possam ter ingerido drogas partiu dos próprios pais, assustados com a mudança de comportamento dos filhos. Muita coisa deve ter acontecido sem a gente saber. Bebida alcoólica, ter drogado as crianças. Enquanto isso, Cleia, mãe de Cibele, dá uma entrevista para César Tralli, da Rede Globo. Cleia diz: caso ela sofreu algum abuso sexual, é bom fazer o teste de HIV. Justamente por causa dessa onda de AIDS. E tendo uma doença venérea, como sífilis, é bom detectar também, porque é uma prova também de que houve abuso. Ou seja, agora o fato de você não ter provas e de que você vai precisar de uma prova para uma nova fantasia, agora é justamente uma prova de que teria havido um abuso. Essa falta de lógica não parece ser um impeditivo para grandes redes de TV e grandes jornais fazerem este trabalho que eles fizeram. Para parecer um pouco mais com os dias de hoje, tinha uma CPI acontecendo justamente investigando abusos sexuais. Uma dessas CPIs aconteceu recentemente, inclusive investigando pessoas que hoje estão acusando os outros em CPI, buscando quebras de sigilo e coisas do tipo. Nessa época, o deputado Moroni Torgan, do PSDB do Ceará, acabou pedindo quebra de sigilo. E como foi noticiado no Globo, esses sigilos foram realmente quebrados. É neste momento que todo caso policial passa para o delegado Edelson Lemos. Um delegado que, no final das contas, estava em uma posição um pouco mais baixa dentro da delegacia e que, por conta do feriado, trocas de turno e tudo isso, acaba pegando o caso. Edelson acaba parecendo ficar muito feliz com a mídia em seu escritório o tempo todo. Dava entrevistas, ia para canais de TV, estava sendo quase um superstar naqueles dias. E ele acaba fazendo uma declaração surpreendente quando finalmente os repórteres perguntam: mas que prova você tem para acusar? Ouça muito bem isso. Nós estamos falando de prova. Prova. O inquérito é a 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 prova. Esta frase deveria estar estampada em todos os jornais em 2021. O inquérito é a prova. O inquérito é a prova. Você lembra de algum inquérito acontecendo hoje em dia? Inquéritos hoje
são uma espécie de prova. Afinal das contas, ninguém sabe o que é um inquérito. O inquérito é uma forma de perguntas, ou seja, se eu for uma autoridade policial, eu posso receber uma denúncia contra você e fazer um inquérito, ou seja, eu vou perguntar, eu vou investigar, eu vou querer saber qual que é a verdade, independentemente de se foi uma grande autoridade ou se foi o Zé das Couves ali da esquina que está te acusando de algo. É para isso que serve o inquérito. Mas note aqui como funciona isso que eu chamo de Infowar. E é isso que eu quero colocar na sua cabeça. Inquérito é isso juridicamente. As pessoas não sabem o que é um inquérito. As pessoas não sabem o que é ser acusado. As pessoas não sabem o que é ser investigado. Mas você reparou como essas palavras todas têm uma carga psicológica negativa? Imagine que eu vou te apresentar aqui meu novo amigo e te dizer, olha, este é meu amigo, ele é o investigado no inquérito. Olha, eu tenho aqui um outro amigo, este cara aqui, ele é o acusado numa investigação. Você notou como as coisas são feitas? Não adianta dizer apenas que o problema do mundo são fake news. Fake news são um problema, e um problema menor. A grande mídia publica fake news todo santo dia, e este é o menor dos nossos problemas. O nosso maior problema é como ela direciona as nossas emoções. Você entendeu agora porque as suas discussões no grupo de zap da família, quando você fala de política, não tem efeito nenhum? Porque todo o sistema de crença das pessoas não é feito por argumentos. É feito por sentimentos. É feito por direcionamentos com palavras que elas não entendem. Afinal, o inquérito é a prova. O inquérito é a prova. O que esse delegado diz é, na verdade, um dos maiores absurdos da história brasileira. Ou seja, o inquérito ele precisa produzir provas. Se você, por ser investigado, já tem uma prova de ser culpado, eu consigo te colocar na cadeia imediatamente. Basta eu colocar uma denúncia nas suas costas, alguém aceitar aquela denúncia e acabou-se o problema. Mas você reparou como hoje você cria um estado policial justamente colocando a pecha de investigado nas pessoas? Você já reparou como você simplesmente vai tentar dar uma informação sobre algo que alguém tenha dito e de repente, quando você joga aquilo no grupo de zap da família, as pessoas vão simplesmente dizer: mas isso é um investigado? Olha só, o Renan Calheiros não gosta dele? Olha só, aquele outro político ali também resolveu quebrar o sigilo dele. Certamente esta é uma pessoa horrível. É um monstro. É um monstro. A coisa começa a mudar quando um dos outros casais que estava denunciando o caso Escola Base aparece na Folha da Tarde. Lúcia resolve ter uma ideia um pouco ousada. Ela mostra a foto do acusador para o filho e pergunta se ele o reconhece. E ela diz, pela milésima vez, sem nenhuma testemunha, de que o seu filho teria dito: foi este o homem que deitou em cima da minha amiguinha Iracema. O problema é que ele era um acusador e não um acusado. E de repente a mídia começa a reparar que este casal tem alguma coisa estranha. Quando se trata de depoimento infantil e em função de toda sugestionabilidade, né, que a criança está suscetível, mais suscetível que os adultos, né, tem que haver uma prova material. Muito tempo depois foi-se saber que, no final das contas, a própria Lúcia tinha problemas de ordem afetiva e sexual muito sérios com seu próprio marido. Uma psicóloga, inclusive, deixa isso bem claro, lendo aqui de novo Alex Ribeiro no livro Caso Escola Base, Os Abusos da Imprensa. A psicóloga Marilyn Tatton, da primeira delegacia da mulher, entrevistou Lúcia e fez observações sobre a sua personalidade.
Dona Lúcia parecia insegura. Relatou que durante uma madrugada acreditava ter visto, ela e ninguém mais, aspas, objeto enorme com formato de losango que tinha muitas luzes e cores e fazia um barulhinho, fecha aspas, enquanto se dirigia ao banheiro. Não soube precisar o que seria o objeto, que não foi visto por nenhuma outra pessoa. Afirmou também com exagero o fato de a criança, seu filho, se acariciar durante o banho. Segundo ela, por exemplo, Fábio introduzia o dedo no ânus ou acariciava o pipi. Muito provavelmente, as fantasias ou conflitos mal elaborados em nível de sua sexualidade, ela projeta na criança, criando uma história, ao que parece, muito fantasiosa. Pela dificuldade de administrar sua relação afetiva e sexual com seu cônjuge, a mesma faz um movimento de manipulação com esta criança, que satisfaz de alguma forma em nível de suas fantasias. Curiosamente, uma empregada da própria Lúcia acabou mostrando que toda a denúncia do seu filho Fábio foi feito de uma espécie de chantagem, ou seja, Lúcia dizia, ou você diz isso, ou você vai ficar sem alguma coisa que você goste. E no final das contas vimos, na TV, uma criança com seríssimos problemas em uma família desestruturada em casa, fazendo denúncias que colocaram tantos inocentes no banco dos réus, inclusive foram presos. Acreditem no trabalho da justiça e confiem principalmente no trabalho da polícia. Neste momento, o tom da mídia começa a mudar muito. Alguns jornalistas foram bastante profissionais em admitir que, no final das contas, o que a mídia estava fazendo era promover um linchamento. O Estadão, a Folha da Tarde, vários deles ainda conseguiram colocar uma última fake news, dizer que, finalmente, quando o inquérito foi arquivado, ele foi arquivado por falta de provas. Não foi isso que aconteceu. O inquérito foi arquivado porque concluiu-se que todos os investigados eram inocentes. É assim que a mídia consegue deixar uma espécie de porta aberta para continuar levantando suspeitas. Ela nunca afirmou, olha, todos estes são inocentes de fato. Era sempre, inquérito termina por falta de provas. Exatamente como eles fazem hoje, exatamente dessa forma. Nós faremos um aprofundamento desta questão no curso Dia D. Clique aqui embaixo e se inscreva. Eu queria terminar, então, uma análise desse caso, mais uma vez citando o excelente livro de Alex Ribeiro, Caso Escola Base, Os Abusos da Imprensa, comentando o que aconteceu justamente com essas pessoas. Mara do casal Saulo e Mara, acabou percebendo uma força muito grande justamente quando ela esteve presa, porque ela percebeu que iriam levá-la para uma outra cela. Um policial deu um sorrisinho e avisou, olha, esta daqui é do caso Escola Base. E ela percebeu que as outras presas já estavam dizendo, manda ela pra cá que nós vamos fazer a mesma coisa que ela. Mas eu quero ler aqui uma belíssima redação que foi feita com esse título, Minha Família, da filha de Paula, sócia da Escola Base. Ela escreve uma coisa maravilhosa. Com boa caligrafia, a filha da professora Paula escreveu: minha família é boa e meus pais trabalham. Mas um dia, uma mulher denunciou o meu pai e minha mãe de abuso sexual. E a minha vida tá muito chata. Eu não posso viver na minha casa, porque picharam os muros e escreveram que meu pai era estuprador de criança e minha mãe estupradora. Ontem, foram 2 homens e roubaram um monte de coisa minha. A redação termina com desenho. Um coração chorando. Queria uma chance de novo, de recomeçar tudo. Não sei como, mas uma chance assim, para tentar pelo menos ter um pouco de paz. De não ficar dormindo e falar, nossa, amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Eu estou para perder a casa. Não, eu queria um pouco de paz, ter um pouco de paz.
Eu quero prosseguir este estudo sobre Infowar, mostrando não só desdobramentos deste caso, que não cabem aqui em um vídeo curto, como em novas formas de manipulação. Acompanhe-me no próximo episódio e já se prepare, porque você pode fazer parte de uma elite intelectual que cuide dos acontecimentos da nossa grande mídia. Como desfecho, vamos lembrar que, no final das contas, todas essas pessoas processaram os grandes canais de mídia e toda a justiça e ao menos conseguiram muitos milhões de reais para compensar a sua vida. Eu tô brincando. Vários deles morreram sem nunca ter visto nenhuma compensação por terem suas vidas destruídas.